Olá, eu me chamo Cláudia, sou mestranda da Universidade Federal de Pelotas, pelo programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Sou orientada pela professora Adriane Borda e eu vou apresentar um processo de pesquisa que eu desenvolvi agora para o mestrado, que o meu mestrado ele tem o título de Abordagem para a Documentação de um Elemento Construtivo de Edificações Históricas, Práticas Educativas Problematizadas por Práticas Científicas e Profissionais. Vou contextualizar um pouco sobre o patrimônio que eu estou estudando. É um patrimônio que ele é situado no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, na cidade de Pelotas. Ele foi edificado em 1878 e tem a hipótese que o prédio foi projetado e construído pelo arquiteto italiano José Isella. Ele serviu como residência para a família do conselheiro Francisco Antunes Maciel e faz parte do conjunto arquitetônico tombado em 1977 pelo IFAM, juntamente com os casarões 2 e 6. Hoje ele abriga um museu universitário e busca fazer a conexão entre a universidade e a comunidade. E é um espaço dedicado para valorizar as tradições doceiras da cidade. E o elemento que eu estou estudando do casarão é uma porta interna, que é um tipo que ele se repete 13 vezes e é descrito como uma porta de madeira e vidro, com bandeira, 2 folhas de abrir e com postigo. Para fazer a investigação da modelagem em H-BIM da porta, foram feitos em 5 etapas. Primeiramente, o levantamento por medição direta, levantamento por fotogrametria digital, foi feita uma análise da porta, a modelagem da família e a adição de informação. E, por fim, foi proposto um fluxo de trabalho. Primeiramente, então, foi feita a medição direta, utilizando a trena métrica e a trena laser. E, posteriormente, foi feito um levantamento por fotogrametria digital. Esse levantamento ele foi feito utilizando uma câmera fotográfica, com o auxílio de um tripé, onde foi feito tomadas fotográficas em 4 alturas diferentes, com um temporizador de 10 segundos, totalizando 115 fotografias, em um trabalho de campo de aproximadamente 2 horas de trabalho. Em seguida, essas fotografias elas foram processadas no software Agisoft e foi gerada uma nuvem de pontos e uma malha triangular texturizada. Essa nuvem de pontos foi posteriormente manipulada no software Cloud Compile, onde foi feita a eliminação dos ruídos, foi feita uma limpeza nessa nuvem de pontos e também foi feito ajustes de orientação para ser utilizado o modelo. Posteriormente, essa nuvem ela foi levada para o software Recap da Autodesk, onde foi criado um arquivo em RCP, no arquivo de nuvem de pontos, para ser utilizado no software Revit da Autodesk, onde foi feita a modelagem. Também foi gerada uma malha triangular no software Cloud Compile, que foi essa malha triangular foi gerada no formato OBJ. Antes de começar a modelagem, foi feita uma análise
para estruturar os dados, foi analisado todas as partes que compõem essa porta, foi verificado os elementos, né? Então, verificou-se que existiam travessas horizontais, verticais, almofada, vidro, as bordas de vidro nos cantos, nas laterais. Foi feita uma análise de todos os elementos que compõem essa porta. E foi feito um mapa organizacional dos elementos principais, tanto da folha quanto do postigo. E depois foi estruturado esses dados para ver quantos elementos eles se repetem nessa porta. Então, foram analisadas quantas travessas verticais compõem a porta, quantas travessas horizontais, tanto da parte da folha, de um lado da folha e um lado do postigo, que esse elemento ele é replicado do outro lado. Então, para fazer a análise dessa porta e criar as hipóteses de como a porta foi composta, foi feito uma modelagem por componentes no software Revit, que esse foi o software escolhido para fazer essa modelagem. Então, foram utilizados a malha triangular, que é o arquivo em OBJ, e a nuvem de pontos, que é o arquivo RCP. Primeiro foi feita a modelagem por componentes, porque no Revit a criação de famílias ainda não aceita inserir a informação da nuvem de pontos. Então foi feita essa análise pela modelagem no local, e foram utilizadas 4 fontes de informação para fazer essa modelagem. A modelagem foi feita por extrusão e varredura, e foram utilizadas a malha triangular, a nuvem, a medição direta e as fotografias. Então, foram feitas as análises tanto na vista frontal quanto o corte para analisar. Foram feitos cortes por seções para analisar as seções e entender os contornos e os elementos que compõem essa porta. Então, aqui mostra mais ou menos essa modelagem. Foi desenvolvido uma hipótese construtiva para buscar avançar no nível de detalhamento dessa porta. Então, foram utilizados manuais e revistas antigas que mostravam modelos semelhantes de como construir uma porta desse tipo. E também foi analisado uma porta semelhante do casarão do Grande Hotel, que estava em restauração em posse da Universidade Federal de Pelotas. Então, se analisou também a porta no local e utilizou esses materiais. Então, foi feito um desmembramento para entender a composição dessa porta, e foi analisado que provavelmente o tipo de encaixe utilizado nessa porta é o encaixe furo-espiga. Também foram feitas as análises através desses manuais para entender a nomenclatura de cada uma dessas partes para conseguir criar um modelo e nomear de forma correta. Além disso, foi feita uma análise das relações entre as partes para conseguir criar um modelo que estivesse dentro das proporções. Então, foi feita uma análise para gerar essas informações estéticas e a organização formal. E analisando essa porta, percebe-se que foi utilizada
a proporção áurea e a recíproca da áurea, a raiz de 5. E percebe-se também que existe um jogo recursivo nas almofadas da porta. E que existe uma mesma proporção entre o corpo e a base. Então, para fazer essa análise, utilizou uma ortofoto e também a nuvem de pontos, o que ajudou a ter uma precisão e avançar nas possibilidades de um estudo mais detalhado pela precisão que se temos na nuvem de pontos. Também foram enfrentados alguns desafios quanto aos detalhes da almofada, onde se gerou uma discussão sobre a qualidade da nuvem de pontos obtida nesse exercício e se percebeu que o problema estava na homogeneidade da textura da superfície, que acabou afetando a precisão dos detalhes, o que gerou uma dificuldade na identificação de características únicas de pontos homólogos, gerando essa nuvem mais esparsa, né, devido à sobreposição da informação dos pontos muito próximos. Então, para se contornar essa dificuldade, foi utilizado o levantamento métrico e também as fotografias para entender o contorno da almofada. A gente percebe ali no detalhe AA, do corte AA, que através da nuvem a gente não conseguiu compreender muito bem esse contorno que existia nessa parte da moldura da almofada. Então, como foi falado, para contornar essa dificuldade, foi utilizado o levantamento métrico e as fotografias. Então, depois de concluir essa análise por partes, foi gerado então a modelagem da família. E o primeiro passo foi criar parâmetros compartilhados para utilizar dentro dessa família, que esses parâmetros compartilhados ajudou para que essa família ficasse parametrizada. Então, foram criados diversos parâmetros compartilhados, onde eu busquei ter uma legenda para ficar mais fácil de identificar esses elementos. E cada uma das partes que compõem a porta, que eu fiz separadamente antes por varredura e extrusão, eu transformei cada uma dessas partes em uma família. E aí depois essas famílias, elas foram cada uma individualmente ajustadas. Então, foram colocados planos de referências em cada um dessas partes, plano de referência, e foi feito um ajuste das linhas das bordas, que foi feito um alinhamento com o plano de referência e foi feito um travamento nesses planos de referência, que no Revit existe um cadeadinho onde a gente consegue travar e a gente trava essas linhas nos planos de referência. E nesses planos de referências foram colocadas cotas e nessas cotas foram inseridas legendas. E essas legendas são os parâmetros compartilhados. Então, em cada uma das partes tinha essas legendas que depois elas vão se repetir numa família mãe. Então, foi criado esses elementos anteriores, essas partes foram criadas
elementos com um modelo genérico. E depois foi criada uma nova família. Essa família é uma família aninhada, do tipo aninhada, onde ia receber todas essas outras famílias das partes que compõem essa porta. E foi feito o mesmo processo, colocando planos de referência, e aí foi feito um alinhamento de cada uma desses componentes, dessas partes, nesses planos de referência, e foi feito o travamento nesses planos para realizar esses ajustes. E em cada um desses planos de referência foram colocadas cotas e foram utilizadas formas para facilitar que essa família fosse toda ajustada. Então, um dos exemplos que é mais visível na porta é o ajuste da altura e da largura. A largura ela é calculada através da altura dividida por uma razão. E foi utilizado esse parâmetro pela análise que percebemos na porta, que a porta ela é toda em uma proporção. Então, foi utilizada essa razão no cálculo da largura. Então, quando ajustamos a altura ou a largura, quando ajustamos a altura, a largura é ajustada automaticamente. Então, foram feitos esses cálculos nas fórmulas dos parâmetros. Aqui eu trouxe novamente para mostrar como ficou tanto na parte da elevação como na parte da planta. E posteriormente, nessa família foram inseridas informações. Foram feitas algumas análises de materiais e técnicas e para adicionar informações ao modelo. Nesse caso, tem um estudo que foi identificado o tipo de madeira, também foi inserida nomeação das partes conforme esses materiais antigos, que nos ajudou a entender a nomenclatura de cada uma das partes que compõem a porta. Também pode ser inseridos links externos e foi feita a inclusão da tabela do IFAM através de parâmetros compartilhados. Então, quando se clica na família da porta, nos dados da identidade, que foi um parâmetro escolhido por mim, nos dados de identidade foi inserido todas as informações que pede uma tabela de IFAM. Nesse caso, para exemplificar, foi utilizada a tabela M305. Então, está sendo proposto nesse estudo um fluxo de trabalho que envolve a modelagem em HBIM utilizando a nuvem de pontos. Então, para esse estudo, foi estabelecido um fluxo de trabalho que envolve desde o planejamento da tomada fotográfica, a tomada fotográfica em si, o processo fotogramétrico para gerar tanto a nuvem de pontos quanto a malha triangular, um pós-processamento para a limpeza dessa nuvem e dessa malha triangular, uma análise geométrica das partes que compõem o elemento que está sendo analisado, até a criação de uma família. A parte da inserção da tabela do IFAM foi feita através de parâmetros compartilhados. Porém, esse processo ele acaba sendo muito trabalhoso e repetitivo. Então, está sendo analisado e estudado um processo, uma proposta para estabelecer uma comunicação entre esse modelo e essa tabela do IFAM. E essa integração
será feito utilizando uma linguagem de programação desenvolvido em um código aberto para ser carregado na plataforma de software Revit. E essa proposta de comunicação vai ser utilizando o plugin Dynamo, que é uma ferramenta de programação visual, e em que busca fazer essa conexão, onde eu vou ter essa tabela no Excel e vou inserir de uma forma automatizada na minha família, para não ter esse processo trabalhoso e repetitivo, como acontece criando parâmetros compartilhados. Então, a ideia é que esses parâmetros elas sejam feitos através de uma comunicação automatizada na minha família, para que essa comunicação seja de uma forma rápida em vários tipos de famílias que foram criadas, em outros projetos, que a gente consiga fazer essa conexão de colocar as informações que pede uma tabela do IFAM no Revit. Queria agradecer a todos pela participação na minha pesquisa.